Oi, gente, boa noite. Bem-vindos todos. Muito legal ter vocês aqui. Ó, minha sogrinha, oi, Zezé, bem-vinda. Que bom que você conseguiu entrar. Vamos esperar a Norma chegar para nós conversarmos sobre literatura e beleza. E esperar as outras pessoas serem notificadas também, né, para entrarem. Oi, Bia. Que bom que você tá aqui hoje, que bom que deu certo. Oi, Loris. Tô no shopping com a família. Essa foi boa. Estamos aqui esperando a Norma. Aí a Norma entrou. Daqui a pouco ela solicita e a gente começa. Olá! Deu certo! Tudo bom? Tudo bem com você, Norma? Tudo. Que bom ter você aqui. Já te falei isso, mas mais uma vez te agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Perguntar para as pessoas, tá bom aí, gente, o áudio, a imagem? O que vocês têm a nos dizer? Estão nos ouvindo bem? Ah, ninguém falou nada ainda. A Laura disse que tá Não bom. falo nada. Tá bom, né? Ah, então, que joia. Norma, eu vou te pedir para você se apresentar, mas assim, eu acho que quem tinha que se apresentar era eu aqui, né? Porque a maioria das pessoas já te conhece. Mas fala um pouquinho sobre você, sua história, sua formação e por que que a gente vai Mas falar desse tema. é uma boa ideia você se apresentar também, Não, então porque tá, vamos estão fazer isso. entrando pessoas do meu perfil também, né? Isso Então, também, é verdade, é uma boa ideia. Então você se então apresenta e pode depois começar. eu. Ah, então tá bom. Então eu vou começar. Eu sou Ah! anfitriã, né? Eu sou anfitriã, então eu vou começar. Gente, eu sou a Priscila Aidar. Eu tenho 38 anos, sou casada com o Valério. Nós moramos em Brasília, mas eu sou mineira. Eu sou de uma cidadezinha de Minas chamada João Pinheiro e morei muitos anos em Uberlândia. Eu tenho formação em letras, com mestrado em literatura, mas eu deixei a vida acadêmica desde que eu defendi a minha dissertação, em 2009. E eu me casei em 2012, nós viemos para Brasília e desde então eu tenho estado em casa, cuidando do marido, cuidando da casa. E em 2017 nasceu a Aurora, minha primeira filha, que está com 2 anos e 10 meses. E em 2019, no mesmo dia e mês, nasceu a Antônia. Então elas são do dia 15 de fevereiro, todas duas. E a Que Antônia, então, bacana. é. E a Antônia está com 10 meses. Então, tenho dois bebês em casa e tenho marido. E sempre procurando aprender, né? Sempre tentando matar a Eva que existe em mim. Ontem eu conversei com a Carol Basso. Coitada, Conversei. não mate ela não. Vamos Ela é matar redimida. pelo menos a feminista, né, Norma, que habita em todas nós. É, Essa ela morre todos os dias um pouquinho. morre o E velho homem. A velha mulher. a velha mulher. E como eu sempre tive essa paixão pela literatura e tive essa formação,
E aí, já esse ano de 2019, eu senti de Deus um chamado para trabalhar com mulheres, mas eu não entendia o que. Então, eu comecei a orar desde o início do ano, falar, Senhor, então me mostra, se o Senhor quer que eu trabalhe com mulheres para o reino, eu não quero fazer nada por mim mesma. E aí agora, no final do ano, eu conversando com as minhas primas, a ideia veio toda na minha cabeça. Eu já contei que, na verdade, o clube de leitura não é uma ideia minha, é da Camila Badi, com quem eu conversei na segunda-feira. E aí as coisas estão fluindo aí de acordo com a vontade do Senhor. Em breve eu vou dar mais informações sobre o clube de leitura para quem está aí querendo saber, as pessoas que estão interessadas. É isso, essa sou eu. Agora é sua vez. Tem que falar a idade também? Não. Brincadeira, eu sempre falo. Mas eu você tenho me parece a 41. idade que tem, né? 48. Nasci no Rio, tô morando em Natal com meu esposo, André Venâncio. E a gente já tá há uns 10 anos, praticamente todo o nosso casamento, né? Que a gente vai fazer 10 anos, ano que vem. A gente está aqui no Nordeste. Salvador, Fortaleza, agora Natal. E eu cheguei a engravidar, mas perdi o bebê e por uma série de questões de saúde eu não pude engravidar de novo. Mas eu não sinto isso como um peso hoje. Não sinto mais como um peso. Na verdade, eu sinto Deus me direcionando muito para os estudos, para palestras, para ajudar mulheres na igreja, principalmente. E esse ano eu criei o Telas de Beleza, né? Eu abri o site pensando nessa questão da beleza, não no sentido só da beleza feminina, da consultoria de imagem, que eu também faço, que, aliás, eu sou apaixonada. Eu estou estudando muito isso. Eu estou atuando como consultora de imagem. Mas a beleza, o que eu queria fazer era poder conectar a beleza teológica, a beleza de Deus, da sua criação, a beleza da arte, né? Que o homem, ele recebeu de Deus esse mandato de criar também, dentro, obviamente, do universo que Deus criou. Ele não cria do nada, mas ele cria a partir do que Deus criou. E ele cria em imitação, digamos assim, como um reflexo do fato de que o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus com uma criatividade inesgotável, como o mundo demonstra. E nós criamos também. E eu sinto falta de pessoas que trabalhem mais com isso em um nível que também aborde tanto o teórico quanto o prático. Que não seja uma coisa puramente acadêmica que vai dar acesso a meia dúzia de gatos pingados, mas alguém que possa apresentar o Deus da beleza, porque essa é uma faceta de Deus que não tem sido muito bem apresentada. A impressão que eu tenho é que o meio protestante ainda tem uma certa pinimba com a arte, em alguns sentidos, uma pinimba histórica, né? Essa questão da iconoclastia, das imagens, a nossa ira santa e justa contra as imagens nas igrejas acabou se tornando uma ira contra qualquer embelezamento, né? Tem uma série de coisas em que eu tenho pensado, tenho estudado e tô aí. Tô muito empolgada com tudo que eu tô fazendo. Eu acho que o fato de eu ser consultora de imagem está me ajudando a colocar em prática esse olhar que harmoniza cores, que harmoniza formas, que harmoniza o coração da pessoa com aquilo que ela quer apresentar ao mundo. E isso é um modo também, além do que eu já fazia, que é escrever. Eu sempre amei escrever, tanto que a minha formação toda foi em literatura também, né? Eu fiz letras, mestrado, doutorado em literatura francesa e só depois eu fiz mestrado em teologia. Sou apaixonada por literatura e sempre serei. Mas aí Deus me surpreendeu desse modo, né? Ó, além da beleza textual, eu vou te ensinar a beleza da imagem. Até porque as duas estão juntas. Quando você lê um livro, um romance, um poema, um livro de literatura, você imagina com cores, você
você pinta na sua imaginação tudo aquilo que o autor pintou em palavras. Então, eu sinto que são mundos que se complementam. Certamente, são mundos que se complementam. E foi justamente por isso que eu pensei nesse tema para conversar com você, né? A literatura Sim. e beleza. Porque essas duas coisas não podem jamais ser dissociadas. Né? Você tem toda Sim. essa formação literária, né? Desde a graduação, mestrado, doutorado, sempre com a literatura, e depois você foi para a teologia, e aí a beleza invadiu a sua vida. E muitas vezes a gente conversa, eu vejo muito, vejo suas lives, né? Vejo você, as coisas que você escreve, as coisas que você conta. E isso que você acabou de dizer, que nós protestantes muitas vezes a gente deixa de lado a beleza, e muitas vezes essa questão da feminilidade, a mulher, e aquele dualismo do qual você fala sempre, que muitas vezes no meio cristão, e no meio cristão em geral a gente vê isso, que não dá para ser bonita e santa, não dá para ser bonita, bem vestida e maquiada e cuidar da própria aparência e ser cristã. São coisas duais, são coisas que se chocam. Né? Existe esse mito dessa dualidade. E aí, como o nome do meu clube de leitura vai ser Entre Sapatos e Livros, justamente o sapato de salto alto, que traz a feminilidade da mulher à flor da pele, até porque é um grupo feminino. Engraçado, quando eu falei Entre Sapatos e Livros aqui em casa, comentei com meu marido, ele falou assim, nossa, muito legal, porque sapato, coisa de mulher. E aí a gente, mas homem também usa sapato. Só que é uma coisa tão forte do universo feminino, a questão do calçado, do sapato. A gente fala sapato, a gente lembra de um salto. Então, eu quero conversar com você, antes da gente entrar na literatura em si, eu quero conversar com você sobre essa questão da beleza feminina. E eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essa dualidade que acontece no meio cristão. Afinal de contas, existe essa dualidade? A mulher não pode ser cristã e bem arrumada, bem vestida e bela? Ou também ela não pode ser outro mito? Ela não pode ser inteligente e bonita e bem vestida? Exato. No meu site, eu tenho um texto em que eu conto a minha trajetória pessoal em relação a isso. Na verdade, eu sempre senti esse dualismo no meu coração. Sempre foi uma coisa muito forte em mim. Eu preferia 1000 vezes ser vista como inteligente do que ser vista como bonita. E, na verdade, eu até temia o assédio das pessoas, porque hoje em dia, né, eu acho que uma mulher, a mulher em geral, ela é muito assediada de modos às vezes muito agressivos. Então, eu tive experiências ruins com namorados também. E aí, como resultado, eu simplesmente recalquei isso, coloquei isso no fundo da gaveta e só estudo. E de repente eu percebi que aquilo realmente me deixava triste, me deixava triste. E quando eu me converti, Deus restaurou isso em mim. Deus me devolveu o desejo de me ver bela e me apresentar bela ao mundo. Só que eu não tinha informação nenhuma, né? E aí eu comprava indiscriminadamente, era uma loucura, assim, e nunca estava satisfeita também. Aí entra muito a questão da consultoria, que eu comecei a estudar muito. No início foi para mim, depois é que eu fiquei com vontade de aplicar isso às mulheres, mas foi uma coisa que eu não tive quando menor. E no início, ainda depois de um bom tempo de caminhada cristã, eu me sentia culpada. É aí que entra a questão, né, desses dualismos que estão presentes do nosso meio e que não é que a gente concorde mentalmente. Às vezes a gente tem todo o instrumental mental para discordar, mas aquilo está tão profundo na gente, tão inconsciente, tão vindo de outras do nosso passado mesmo, de outras cosmovisões que estão ali entrelaçadas na cosmovisão cristã,
que a gente não consegue ver. E eu tive que ver, porque começou a me doer muito o fato de eu estar sem controle sobre as coisas que eu comprava. Uhum. Começou a me doer muito o fato de eu não conseguir chegar para Deus e falar: Senhor, me ajuda a comprar melhor, me ajuda a me arrumar melhor, me ajuda, porque simplesmente dentro de mim, não na minha cabeça, mas no meu coração, Deus não estava interessado nessas coisas. E é Uhum. aí que entra a boa teologia que eu tive no Andrew Jumper, a teologia reformada, que abarca todos os aspectos da nossa vida, que, como Kuyper diz, né, que nenhum centímetro deste mundo está fora do senhorio de Cristo. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa, na nossa vida pessoal, no nosso coração. Então, Uhum. eu comecei a apresentar isso para Deus. E eu comecei a fazer a ponte, teologia e beleza. Por isso, Aham. o meu site se chama assim, que é um nome muito querido para mim, porque é como se cada vez que eu falo sobre isso, eu sinto que eu estou desbravando o terreno e eu estou matando mais um dragão do dualismo, entende? Uhum. Mais um dragãozinho lá e eu estou ajudando mais alguém a colocar isso diante de Deus, em vez de guardar na gaveta, em vez de ter um mundo à parte, porque isso é uma coisa muito séria, né? Tudo que a gente põe à parte na nossa vida é como se a gente deixasse lá um terreno sem ninguém. E é Uhum. claro que o Espírito Santo, ele vem para nos atrair para ele cada vez mais. Nós colocamos tudo diante dele, mas quando a gente faz isso sem se arrepender e ficar lá aquele terreno sem ninguém, aquilo é ocupado por forças do mal, né? Digamos Uhum. assim, por cosmovisões espúrias. Aquilo não Uhum. fica sem ninguém. Então a pessoa começa a praticar idolatria sem saber. Uhum. Aí ficam essas coisas loucas, né? A mulher é cristã e ela leva uma vida cristã, ela é moralmente uma pessoa que não faz o mal e tal, ela segue vários mandamentos, ela é convertida de verdade, ela crê na graça, tudo direitinho. Mas aí, de repente, ela vai para o shopping e gasta tudo que tem e não tem. Aí, de repente, ela enche a mala do carro de coisas e chega em casa e passa escondida com as sacolas, para o marido não ver. Já fiz, já fiz. Não façam mais. Pois é. Então, são tantas coisas que ficam lá no fundo da gaveta e é muito maravilhoso quando Deus fala: chega dessa gaveta aí, isso aí é meu também, e pronto, e a gente vai vivendo cada vez melhor, porque ninguém merece, né? Passar vergonha desse jeito e depois o diabo só em cima, né? Pra gente se sentir culpada, culpada, culpada. E Deus liberta a gente desse círculo vicioso à medida que a gente vai colocando diante dele todos os aspectos da nossa vida. Não precisa mais Todos. esconder as compras, não precisa mais esconder o desejo de ser bonita, não precisa esconder nada, tá tudo diante de Deus. Você se arrepende Uhum. do que for pecaminoso, o que não for, ele vai redimir, ele vai purificar e ele vai fazer com que aquilo glorifique a ele, porque isso é o poder dele da nossa vida. É como se fosse algo tão fútil e tão desimportante que colocar isso diante de Deus porque, né, é roupa, só roupa. Ou é só maquiagem, né? É só maquiagem, Exatamente. é só cabelo. E na verdade, principalmente para mulher, isso é algo tão importante. Tão E aí, importante. tão importante. Eu lembro de quando uma das suas primeiras lives no Teologia e Beleza, que você leu aquele texto, não sei se é Isaías ou Jeremias, em que Deus mostra que se importa com a mulher. Ele está dando meio que uma bronca, o Senhor está dando uma bronca naquelas mulheres fofoqueiras. Isaías. Isaías. Sim, E sim. aí ele fala, eu sei do que você gosta. Aqueles É anéis. lindo. É lindo. Quando você falou, eu A fui ler, eu falei, correntinha dos pés, todos os objetos, como se dizia antigamente, o toucador, né? aham, Tudo que a mulher usava para se arrumar, ele vai lá enumerando. E aí, nossa, como Deus sabe da nossa Deus vida, do sabe. nosso coração, de tudo. E ele está dizendo: eu vou tirar isso de você se você não colocar isso diante de mim, se você não vier para Exatamente. mim por inteiro. Que é aí ele já não está falando com crentes, né? Ele está falando com pessoas que estão longe do Senhor
e que estão servindo a outros deuses e que estão, de fato, achando que todas aquelas coisas que elas têm vieram de outros deuses. Mas Exatamente. esse chamado para colocar o tempo inteiro a nossa vida diante dele é para os crentes também, porque às vezes a gente se deixa, né? A gente não vai idolatrar ali ajoelhando diante de uma imagem, mas a gente deixa determinadas áreas da nossa vida fora de estar diante de Deus, né? E isso é Uhum. extremamente perigoso. Então, se você tem uma doutrina que diz, não, é isso mesmo, não pode usar maquiagem, não pode isso, não pode aquilo, a divisão fica intocada. Mas se você tem uma teologia de fato bíblica que diz, não, Deus conhece isso tudo e ele quer que você venha a ele e ele sabe que você precisa de todas essas coisas, que isso é importante para você e ele gosta de dar bons presentes para seus filhos, então já é uma visão completamente diferente, né? Você sai daquele não pode, simplesmente, não pode porque não pode. Eu nunca encontrei ninguém que me explicasse exatamente por que não Uhum. pode, né? Sempre as pessoas que tentaram me explicar isso, elas diziam, não, eu não me sinto bem. Sempre era uma coisa muito subjetiva, mas não tinha uma doutrina sólida por trás, né? Então, Uhum. eu estou mexendo aí também com uma questão bem antiga, né, do Bem, nosso uhum. evangelicalismo, que é pesada para muita gente, mas estamos Pesada. aí. E aí, quando você estava falando sobre. É uma mulher crente, é uma mulher piedosa, é uma mulher de oração, que vive uma vida que busca santificação, que entende e aceita a graça de Deus e todas essas coisas. E aí ela compra escondido do marido, por exemplo. E também tem o outro lado, essa mesma mulher que é desleixada, que se deixa. Ah, não, isso não importa, isso é futilidade, Deus não tá nem aí para isso, Deus não se importa, eu posso andar de qualquer jeito, né? E sai de roupa rasgada de chinelo Era de eu, dedo. Eu não acredito, Norma. rasgada de velha. Sim, Então, aí eu acho que também existe essa linha aí tênue, que isso pode ser pecado também, porque você está sendo desleixado com aquilo que Deus te entregou, né? Isso não tem a ver com exato. dinheiro, gente. Você não precisa andar com uma roupa rasgada, talvez por falta de dinheiro, né? Não é isso. Muitas vezes a gente percebe também que isso se torna até uma bandeira fora do meio cristão. Em ambientes mais progressistas, as pessoas elas fazem questão de se vestir mal, né? De andar com roupa Tem isso. rasgada, de andar. A gente percebe algumas vertentes do movimento feminista, por exemplo, as mulheres elas querem se enfeiar, né? É uma bandeira também. É uma É uma forma maneira de. de expor uma revolta. Exatamente, eu não faço parte desse sistema, né? Eles chamam de sistema, aquela história toda de não se depilar, e não, qualquer camiseta serve, qualquer roupa serve, e aí também nós estamos no outro lado do erro, né? E a gente vê isso, inclusive, no meio cristão. Esse desleixo consigo mesmo, esse desleixo com sua maneira de andar, de se vestir, dentro de casa, fora de casa. E eu aprendi recentemente como a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos apresentamos é uma maneira de honrar o próximo. Isso. Eu lembro que uma vez eu escutei, há uns 3 ou 4 anos, uma entrevista da Constança Pasqualato, né? Aquela socialite, empresária que caminha no meio da moda, né? Para quem não conhece, e ela sempre de óculos escuros. E aí eu pensava, gente, mas eu acho que ela tá sendo mal educada, né? Porque ela não tira os óculos escuros para dar entrevista, para falar com as pessoas, mesmo em lugares escuros. Aí uma vez eu ouvi ela dizer que, na verdade, os óculos escuros era em respeito ao interlocutor, porque ela já se sentia tão envelhecida e com os olhos tão já caídos e etc, que ela prefere os óculos escuros em respeito ao interlocutor. E eu fiquei sem entender aquilo. Falei, ai, gente, mas enfim, e aí hoje eu entendo um pouco mais, porque ela queria passar realmente honra para com quem ela conversava, porque ela não se sentia bonita e ela queria passar beleza,
né? Não sei se eu E a concordo visão ou dela é discordo. bem essa mesmo. Eu vi uma frase que ela citou de alguém uma vez, não sei se foi do marido dela ou de um amigo do marido, que, que é exatamente isso que você está dizendo, né? Que é uma questão de polidez. Uhum, Então, ela enfatiza muito isso de a autoimagem ser algo para o outro, uhum, né? E aí, quando a gente vem com uma cosmovisão, ela vem mais completa, né? Uma cosmovisão cristã exatamente. pautada na Bíblia. Então, você já tem se arrumar para Deus, porque Deus fez você bela, e você se valorizar é você valorizar o que Deus criou, o seu corpo, o que Deus te fez, né? O que você é e que veio de Deus. Você sim se vestir para o outro, porque nós vivemos em sociedade, e também tem a questão do testemunho, né? Quando você comunica revolta ou você comunica desleixo mesmo, falta de desejo de se esmerar para o outro, você está também comunicando algo sobre Deus, né? Você Uhum, acaba sendo um embaixador que não tem muita consciência do seu papel, porque a Bíblia diz que uhum, nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, imagina um embaixador que não está vestido adequadamente, né? Um uhum, embaixador que está comunicando coisas que não era para ele comunicar, porque aham, Deus nos deu paz, alegria, amor, né? E se a gente não está conseguindo comunicar isso, é um problema, mas a caminhada cristã é conseguir comunicar cada vez mais, porque a gente está se tornando isso. E a uhum, imagem exterior faz parte disso, porque ela complementa o que Deus fez no nosso interior. Ela é a parte visível do que Deus fez, porque você exatamente. chega para a pessoa sem falar nada, você já está comunicando com a sua imagem. Então, É. aquilo precisa ser uma mensagem não verbal do que Deus fez na gente e o que Deus fez quando nos criou, quem nós somos. E a terceira coisa é o autorrespeito mesmo, Uhum, porque você se arruma também para se expressar dentro do que uhum, Deus te fez. Tem muitas coisas que Deus quer que você expresse, que é o seu jeitinho no mundo. E quando você nega isso, você nega a si mesmo. Então você já uhum. não vai falar com tanta confiança, com tanta assertividade, tudo que é tão importante para o nosso testemunho, né? Você já vai falar de um lugar meio, eu quero aparecer só um pouquinho, eu quero mesmo me esconder. E aí Jesus fala da luz, né? Como é que alguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, né? Embaixo de qualquer coisa. Não tem como. Então, se nós somos luz, nós precisamos ter essa consciência de que o mundo nos olha. Então, eu tenho pensado muito nessa questão do olhar, né? Que a coisa é muito mais profunda do que, não, mas eu quero parecer bonita porque senão o outro não vai me valorizar. A coisa isso tem um ponto de verdade, mas a coisa é muito mais complexa, completa e sempre abarca esses três pontos: Deus, o outro e o eu, a própria pessoa que se expressa. A falta de um deles pode levar para o caminho errado, né? Se você faz só por si, ou aquele desejo de todos os olhares para mim, realmente querendo os holofotes, né? O contrário de quem não quer aparecer, também está errado. Ou Também. você, Porque né? se você faz só por si, você não está fazendo por si no final das contas. É aquela história: se você diz que ama, mas na verdade você está sendo egoísta, você não ama nem o outro e nem a si. Porque ser egoísta, o que é o egoísta? É aquele que está sempre acreditando que o que ele tem pode ser tomado. Então Uhum, ele é uma pessoa nervosa, ele é uma pessoa que não relaxa, não é o contrário do espírito manso e tranquilo, né, que Deus fala. Então o egoísta também não se ama. Ele não, uhum, ele tá com o coração do lado errado. Então eu penso muito nisso, no amor verdadeiro, como também o autorrespeito. O uhum. autorrespeito está junto. E quando isso se perde, você sempre vai para esses extremos. Ou você quer se apresentar como um Deus para outra pessoa, ou Uhum, você valoriza o olhar do outro como se o outro fosse Deus. uhum.
E aí você acaba cometendo uma idolatria horizontal, né? Uhum. Você vai valorizar tanto o olhar do outro que você não vai pensar em o que eu quero comunicar e o que Deus colocou em mim para eu comunicar, minha vocação, meu ser. Não, Uhum. você só quer agradar o outro. E aí a coisa fica muito superficial e idólatra. E assim, te ouvindo falar, eu fico encantada, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, não, mas só, como eu falei, é só roupa, é só moda, é só cabelo. Mas são tantas nuances, né, que Muitas. podem nos levar a caminhos errados, a caminhos pecaminosos, a caminhos que não trazem nem um pouco de edificação, e às vezes a gente vai por esses caminhos sem perceber, sempre pensando Sim. que é algo fútil, inútil e é bobeira. E aí, para a gente entrar um pouquinho na literatura, vou fazer uma ponte, contar uma história. Eu acho que até já te contei isso uma vez no Facebook, que eu fiz faculdade de letras numa universidade federal, acho que você também, normalmente os alunos dos cursos de humanas, eles são bem paz e amor, bem bicho grilo, né? Aquele pessoal assim. E eu sempre gostei de me arrumar, eu tive uma educação assim, eu tenho uma mãe muito, muito elegante, ela sempre gostou de se vestir muito bem. Então, sempre tive esse exemplo em casa. E eu lembro que eu ia para a faculdade toda bonitinha, de salto, né, com a pastinha assim no braço e tudo. E eu amava literatura, né? Era minha paixão. Então, as aulas de literatura eram as aulas que eu não perdia, que eu não faltava. E aí eu tinha um professor de literatura portuguesa que era bem bicho grilo, né? Bem doidão e tudo. E aí eu lembro, aí cheguei na sala de aula uma vez, era para apresentar um trabalho, e ele sempre me olhou torto. Sempre me olhou, tipo, essa daí é uma patricinha, essa daí não sabe nada, deve estar aqui por causa do inglês, porque tinha muito isso lá na minha faculdade, que tinha era português e inglês, deve estar aqui por causa do inglês, né? Aí eu lembro que eu apresentei um trabalho impecável, modéstia à parte. E aí quando eu terminei, aí ele olhou assim para mim, não esperava. Não esperava. Que já é um preconceito oposto, né? Essa é Exatamente. arrumadinha demais. Exatamente. Ela não faz parte do nosso meio. Justamente. Então, o pré-julgamento, porque eu estava arrumadinha, né? Procurava estar bonita, cheirosa, né? Porque é cada um que a Sim, gente encontra. é E aí, raridade mesmo. Entre os próprios professores, entre os né? próprios professores. Eu acho que é também uma bandeira, né? Eu faço parte dessa turma aqui, e essa turma aqui não está muito ligando para a estética. E acaba sendo uma contradição, né, Norma? Porque a literatura é beleza pura. É pura Exato. beleza, né? A poesia é pura beleza. A literatura, mesmo a prosa, os grandes livros, os great books, se eles não fossem belos, eles não estariam aí até hoje, né? Nós não estaríamos lendo a Ilíada, nós não estaríamos lendo a Odisseia, nós não estaríamos lendo a Divina Comédia, né? Antes de tudo, existe beleza na literatura. Então, quando um professor de literatura ele te menospreza ou ele age com preconceitos a seu respeito por causa da sua boa aparência, a gente percebe que há alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa errada, né? Quer dizer, a perspectiva tá assim, não. Eu quero ver beleza no Proust, no Baudelaire, no José Saramago, e eu tô Justamente. aqui adorando esses autores, né? Então, beleza em mim, isso não é Não é importante. importante. Eu tenho que fazer beleza com as minhas palavras, mas o modo como me vem não tem importância nenhuma. Tem muito isso. Muito. Então, E aí você vê que o pecado leva as pessoas a fatiar a realidade, né? É um exatamente. fatiamento da realidade. Aqui vai ser bonito, aqui não. E chega a ser insano, né? Porque justamente a beleza, então, ela vale aqui no que está escrito, ela vale aqui na poesia, na prosa, no texto dramático, mas ela não vale na nossa aparência, na nossa forma de vestir, na nossa forma de nos apresentar ao outro, né? Então existe aí uma contradição muito grande.
E eu Sim. queria que você falasse um pouquinho da beleza na literatura. O que você pode falar pra gente? Nossa, muita coisa. A beleza na literatura, para mim, a literatura para mim sempre foi um refúgio, desde pequenininha, né? Eu corria para o meu Monteiro Lobato para encontrar aquele deleite, né? Que não tinha no dia a dia. E eu sempre fui muito musical também. Uhum. Então, eu no mestrado e no doutorado eu estudei um autor, um poeta francês chamado Mechani, que falava dessa questão do ritmo. O ritmo para ele é um conceito bem específico, né? O ritmo na literatura é justamente aquela fluidez de quando você lê um texto literário bem escrito e aquilo parece música, né? Uhum. Você tem a questão da aliteração, né? Da evitar as repetições, mas fazer uma repetição poética, né? Toda a Isso aparece mais sonoridade, na né? poesia do que na prosa, a questão da Uhum. sonoridade. Então eu fui assim absorvendo aquilo de tal modo que eu vou fazer igual você, né? Modéstia à parte, eu tinha uma noção muito boa já desde pequena do que era boa literatura. Tanto que Uhum. quando na escola vinham aqueles livros que nem são tão bons às vezes, né? Os livros didáticos que são colocados nas escolas, eu já li aquilo tipo, nossa, não chega aos pés de Monteiro Lobato. Eu Uhum. era bem metidinha, assim, sabe? E gostava de citar autores. Nossa, eu era a chata da turma, todo mundo me olhava torto. Mas aquilo fazia parte da minha vida, sabe? Eram meus companheiros mesmo. Uhum. Gostava muito de Fernando Sabino também, aquela coleção Para Gostar de Ler. Eu li Uhum. tudo, tudo. Tinha também o Drummond, o Paulo Mendes Campos e o Rubem Alves. Aquilo era bem. Rubem Alves? Não, Rubem Alves é o teólogo. Eita! Rubem. Esqueci o sobrenome dele. Ok, alguém aí vai lembrar. Eu não tô lembrando. E. Oi? Também não tô Você lembrando. fala? Pois é. Então, para mim, a literatura sempre foi um modo de conhecer o mundo que me parecia mais aprofundado do que as conversas cotidianas que eu tinha, Uhum. sabe? Um modo de me ver e de ver o mundo e de ver o outro de um modo, de uma forma mais detalhada, não só a questão da beleza, não no sentido puramente estético, que seria se eu fosse aquele tipo de pessoa que se liga mais no ritmo e no deleite em si das imagens do que no sentido. Para mim, o sentido sempre foi mais importante. Uhum. Juntando as duas coisas, então, eu estava ok. Mas justamente o que para mim era maravilhoso era ver que é a questão da nossa esperança, né? Quando a pessoa não é cristã, o que a arte faz diante dos olhos dela? A arte acena com a esperança do sentido. Nossa, que lindo. Quando, quando ela está diante de um romance, de um poema ou de alguma obra de arte puramente de imagens, mas aquilo faz sentido, aquele microcosmo aponta para uma Pra Deus. possibilidade, né, que para a pessoa que não crê ainda há uma possibilidade de que todo o mundo faça sentido e de que a história dela faça sentido. Assim como fez com o personagem, ela começa a ler um romance e ela ama o personagem e o personagem passa por um problema terrível. É toda aquela questão, né, da criação, queda e redenção, né, que é copiada na obra, na literatura, que a gente chama de situação, problema e solução, né, Uhum. que é o tal do plot literário. E O no final enredo. tem uma resolução, o enredo, e às vezes tem uma resolução que nem é tão boa, às vezes termina mal, mas aquilo fez um sentido, aquilo às vezes a pessoa consegue enxergar por que o personagem foi parar ali, por que ele encontrou aquele fim, e aquele sentido ele encanta justamente porque
aponta para essa possibilidade. Puxa, então a minha história ela também pode fazer sentido. Então eu preciso estar atento para esses aspectos que esse romance está me mostrando, que esse personagem está apontando. E isso já é um anúncio, uma luzinha, né? Que aponta para a esperança que há em Cristo, porque a coisa mais linda do mundo é o nosso já, né? A Bíblia fala do já e o ainda não, os teólogos falam disso, né? Nós já temos, ou seja, Cristo já fez tudo. O fim já está determinado, a história já está escrita. Exatamente. Nós estamos no meio dela, mas nós temos a garantia de que ela vai terminar bem. Ela vai terminar da melhor forma possível. A gente já conhece o fim. Já está se alegrando de antemão, né, com o Apocalipse, né? O Apocalipse inteiro fala sobre isso, mas a Bíblia inteira ela está apontando para esse fim maravilhoso, que o mundo inteiro vai adorar o Deus verdadeiro. Então, para mim, a beleza da literatura é isso, é a sua integridade, é o fato de que ela entrega ao leitor a boa literatura. Ainda que a boa literatura termine mal, ainda que ela tenha um personagem muito ruim, moralmente terrível, mas ela entrega um sentido, que é um sentido de condenação ou de redenção. Mas ela entrega, e mesmo que Jesus não esteja nomeado, que a graça de Deus não esteja ali, ela aponta para a coerência da obra, a coerência que existe no mundo. E a coerência da obra aponta para a coerência do grande autor que é Deus. Exatamente. Então, pode falar. Fala. Não, enquanto você falava, eu fiquei pensando no seguinte sentido. Você tinha falado no início sobre a criação. Né, que nós somos co-criadores, né? Deus nos fez assim. Então, a arte é justamente isso. Somos nós, como criaturas, imitando o Criador, criando a partir daquilo que ele nos deu. Então, um grande autor, ele cria porque quem deu para ele esse dom criador foi o nosso Deus. Ainda que ele não conheça, ainda que ele não conheça esse Deus, quem deu esse dom foi o próprio Deus. E aí, naquela obra de arte escrita, num texto poético ou num texto prosaico bem escrito, que tem um enredo cativante e que leva a um desfecho maravilhoso ou não, como você disse, mas o leitor, ele pode, como você disse, a esperança pode surgir a partir daquilo ali. Por quê? Porque é uma criação divina. Uma criação divina nesse sentido. Uma criação divina porque foi algo criado por uma criatura e que recebeu aquele dom do próprio Deus. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. E é algo que nos nossos dias se perdeu. E a ideia... Tem se perdido. Mas eu não acredito que se perca totalmente. Não, com certeza. Eu falei de o homem não consegue desistir do sentido, mas ele tenta. Ele tem tentado muito. É um verdadeiro crime que tem acontecido hoje, né? Quando você tem essa fome de resolução, essa fome de sentido, essa fome de completude, início, meio e fim, e tem toda uma ideologia que está dizendo o tempo inteiro, não, você tem que ficar feliz com o meio, você tem que ficar feliz com os finais que não existem, com a coisa em aberto. Não! Nós clamamos por resolução, nosso coração clama por sentido. A coisa, você tem que... O homem, ele é assim, ele olha para o mundo e ele olha para o que está no mundo e ele faz blocos de sentido o tempo inteiro. Ele olha para uma pessoa e ele tem uma ideia da personalidade da pessoa. Ele ouve a história da pessoa e ele faz toda uma rede de correlações na mente. A gente está produzindo sentido o tempo inteiro. A gente está tentando conhecer de um modo verdadeiro. A gente está buscando a verdade, a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Então é uma coisa muito triste quando o homem ele tenta convencer, em primeiro lugar, a si mesmo, né? E depois o outro. Mas eu acho que ele não consegue se convencer totalmente de que o sentido não existe. Está em aberto, né? Não é dado, que isso contraria a nossa experiência também. Vamos desconstruir. A verdade não existe.
não existe completude, tudo é relativo, né? Você até fala muito sobre isso lá no livro, né? No Convenção e Cosmovisão Cristã. Né, quando você conta suas experiências no mundo acadêmico, e é justamente isso, né? É a vontade de negar aquilo que está dado, aquilo que já está em nós, né? Mas a gente, claro que de uma maneira generalizada, mas o ser humano quer negar isso, quer negar o que já está dado. Então vamos desconstruir. Mas a verdade, ela não pode ser destruída, porque a verdade é Cristo, né? Para começar. Então, por mais que o homem tente afundar, colocar isso ali para baixo, inventar mentiras a respeito da verdade, a verdade ela vai sair, ela vem à tona, porque a verdade ela não pode ser escondida, né? A gente não pode esconder a candeia debaixo da mesa, né? Cristo vai brilhar independentemente do que façamos. E hoje a gente vive, pelo menos no Brasil, esse florescer da verdade, né? Nós vivemos um momento muito, muito histórico, eu acredito, de que, inclusive, você fala sobre isso, que durante muito tempo você falou contra o feminismo. Hoje a gente vê um movimento desculpa, a gente viu muita coisa a favor do feminismo, e você já pregava contra, né? Aquilo que você falou num post recente. E aí, hoje a gente vê um florescer, não, esse feminismo, esse negócio não tá certo, esse negócio não tá certo. E aí vem uma outra onda, que pode ser um machismo exacerbado, até nós encontrarmos um equilíbrio. Mas eu percebo essa vontade da verdade vir à tona. As pessoas estão com essa vontade. Elas não aguentam mais a busca das estruturas do que é dado, né? Exatamente. A humildade de saber que quando você chegou no mundo, você não chegou para reinventar a roda, né? Justamente. E aí... Então, a gente... a gente vive esse reflorescer. Não, a gente ouviu durante muito tempo que a verdade é relativa, a gente ouviu durante muito tempo que a beleza é relativa, né? Que a beleza é até desnecessária, a beleza é fútil, a beleza é inútil, e a bondade, até a bondade é relativa, né? Quando a gente fala sobre beleza, bondade e a verdade, os grandes tripés, né? O que Deus é, né? Belo, bom e verdadeiro, as coisas que são belas, boas e verdadeiras, foram tentaram colocá-las de escanteio, e hoje a gente vê um florescer de todas essas coisas, ainda que capenga, porque a gente não sabe direito para que lado ir, mas quando a gente coloca diante do Senhor e pede que Ele nos direcione, aí aparece uma Norma Braga ensinando pra gente sobre teologia. Ensinando pra gente que Deus está sim preocupado com a beleza, que Deus está sim interessado naquilo que é importante para nós mulheres, naquilo que é importante para a nossa feminilidade, para nós sermos o que nós fomos criadas para ser, né? Sim, exato. E é tão lindo viver assim, né? Eu acho que um cristianismo que não consegue entender essas coisas é um cristianismo muito triste. Existe ainda uma certa mentalidade, né, cristã que consiste em esperar a morte, né? Simplesmente, não. A gente tem uma série de regras que a gente não rompe e a gente vive meio amarrado para não romper essas regras, e no final Cristo nos liberta desse corpo, né? Quando Paulo fala da libertação do corpo desta morte, depois ele responde que é Cristo, ele não está falando de uma vida cristã que é vivida desse modo, assim, bem negativo. Ele está falando da libertação de todo o pecado. Que até mesmo a maior alegria que a gente tem nesse mundo, ela tem umas pintinhas de pecado, né? A gente não consegue fazer nada que esteja livre do pecado. Essa é o que significa depravação total. E que a gente vai ser livre disso. Então a nossa alegria, a maior alegria que a gente experimenta aqui vai ser a menor no céu, né? Amém. Mas existe um modo de viver
Paulo está o tempo inteiro dando testemunho disso, uma alegria, um amor, uma paz, uma esperança, paciência, todo o fruto do Espírito. Existe um modo de viver que é um modo de muita alegria, né? De muita positividade nesse sentido. E eu acho que faz parte disso você enxergar Deus como o autor da beleza, porque se ele permitiu que pessoas que não conhecem fruam da beleza, imagina nós, que somos seus filhos, né? Por que a gente não ia fruir da beleza? Todas as coisas lindas que existem nesse mundo. Tem coisa feia junto? Tem, sempre tem. Até o melhor autor, artista cristão, ele vai fazer uma obra que vai ter lá umas sujidades. Não tem jeito, nós estamos imersos no mundo em pecado. Mas você vai olhar só para isso e você vai perder de vista o Deus que criou a beleza e que deseja que nós demos graças a Ele por todas as coisas boas. Assim como nós experimentamos a comida e damos graças a Ele, porque a comida não é só um troço que a gente come que não tem gosto nenhum e que só serve para deixar a gente vivo. Não, a comida é bonita sensoriamente, ela é colorida, ela é gostosa, ela é multi, né? Você tem uma multiplicidade de comidas. Então, assim é com a beleza em tudo, né? A beleza dos perfumes, a beleza dos sons, da música, a beleza visual, né? A beleza das palavras, do ritmo. Um livro muito bacana que fala sobre isso, eu vou até indicar aqui. É de um autor chamado Joe Rigney, As Coisas da Terra, da editora Monergismo. Ele ensina a gente a ter uma visão equilibrada sobre a graça comum, sobre todas as coisas da Terra que não podem nos dominar como ídolos. Mas isso não significa que nós viramos as costas para elas como se elas não existissem, como se a gente só tivesse que sofrer e esperar a morte. Porque desse jeito a gente não está dando um bom testemunho de Cristo, né? Eu acho que essa questão de negar a beleza, ela é um subproduto disso. Enquanto você falava sobre a beleza dos alimentos, eu me lembrei daquele ditado, né? Que beleza não põe à mesa. E ele é um ditado erradíssimo, né? Porque ninguém come no chão. Então, exatamente. Então, a beleza põe à mesa, sim. E, gente, é completamente diferente você se sentar numa mesa bem posta, bonita, elegante, simples. Não precisa ser uma mesa sofisticada, né, cheia de copos e talheres de prata, mas uma mesa bem posta. É completamente diferente de comer com o prato na mão em frente à televisão. E isso tudo passa pela beleza. Recentemente, eu escrevi um texto porque eu estive na Feira de Olambra, das flores. E eu fiquei tão encantada com aquelas flores, com a beleza das flores. E assim, é uma coisa linda, né? A Expoflora. E aí, quando eu cheguei em casa, cheguei na casa da minha sogra e fui escrever, porque eu precisava escrever sobre aquilo.